gente tá vendo aqui a quantidade de perguntas, eu teria que ter o programa até a hora do jornal, viu? Do SBT. Mas a gente vai tentar aqui, viu, Sheilinha? Afinal, assim, graças a Deus temos muitos trabalhadores. E muita audiência. Vou começar por essa aqui, Írio, porque ela é muito específica. Ela disse que trabalhou 2 dias como cuidadora de idosa. Me dá na tela, Wagner, por favor. Só que ela passou 2 dias e 2 noites cuidando de uma idosa acamada, só que ela não recebeu esses dias trabalhados. Ela tem direito de receber? Era voluntário o trabalho? Eu acho que não, né, Írio? Se for voluntário, não, né? Mas tem direito de receber, sim. Procura tua empregadora, explica que você está precisando desse dinheiro e nada mais justo que você receber. Ninguém pode enriquecer as custas do trabalho de ninguém sem pagar uma contraprestação. Então, se ela foi chamada para cuidar de uma idosa, tem que saber, ó, quanto é que custa esse dia, então esses 2 dias, para poder acertar esse valor. E as horas, Fê? Porque como ela está falando muitas vezes, até as horas vai entrar nessa questão, não foram só os dias. Então, assim, se ela ia me contratar por um mês, ela me chamou para trabalhar e o valor era um salário mínimo, 1,5 salário, e aí não deu certo, porque só fiquei 3 dias, me pague proporcional àqueles 3 dias. Tá explicado. Vamos lá para a próxima. Olá, boa tarde. Eu gostaria de saber se eu tenho direito de pagar as horas extras à empresa, porque no período da pandemia, a empresa nos deixou em casa. Aí fiquei devendo horas e ela quer que eu pague essas horas. Tenho direito? Vamos primeiro explicar como é essa questão de pagar as horas para quem está em casa entender. Írio. Vamos sim. Olha, o pagamento dessas horas é assim. Você passou um tempo sem trabalhar em casa e a empresa lançou esse período no banco de horas dela. Então agora a empresa, ao invés de você pagar a empresa em dinheiro por essas horas, a empresa vai te dar a oportunidade de você pagar essas horas fazendo algumas horas extras por dia. Então, ao invés de você disponibilizar um dinheiro a bater no seu salário, você vai pagar essas horas extras. E eu lembro que isso foi uma medida que as empresas encontraram para não demitir gente. Então, imagine se você tivesse sem esse emprego hoje. Então, nada mais justo do que você agora pagar à empresa aquilo que ela te pagou na época. E mais uma vez eu repito, se você não trabalhou e a empresa te pagou, você deve à empresa. Não está falando de férias, e sim horas que não foram trabalhadas e foram lançadas no banco de horas. Írio, nada mais justo. Eu só acho importante deixar pontuada, e eu peço a você, para falar em relação aos limites disso, porque a gente sabe que banco de horas também tem limite. Aproveita e já esclarece, pode ser a dúvida de outras pessoas. Essas horas para compensar, quantas horas por dia ela vai poder fazer, né? E quanto tempo ela tem para pagar essas horas? Isso é importante. Vamos lá, essa questão do tempo, é preciso observar se suas horas extras foram feitas durante a pandemia, na época da medida provisória 927, que o governo estabeleceu que tinha 18 meses para você compensar aquelas horas. E não se sabe por que essa medida provisória deixaram caducar. Uma medida provisória belíssima, que ajudava muitos empregados. Então, se você estava naquele período, você tem 18 meses para compensar. Se não, você vai depender do instrumento que a empresa tenha contigo. Se tem um banco de horas fixado na convenção coletiva, se é um acordo individual. Conversa com a empresa, que a empresa vai te explicar melhor o que está acontecendo com você. Mas a empresa tem o direito, sim, de cobrar, né? O pagamento. Ela recebeu, né, Fê? Exatamente. Pagamento. Chama pagamento, você não vai pagar em dinheiro, você vai pagar trabalhando, né? Em horas. Exatamente. Vamos para a próxima, diretor. Na tela, por gentileza. Fernandinha, eu gostaria de saber se ainda estamos em calamidade pública e se sim, o empregador pode recontratar os seus empregados. Li que a lei mudou por causa da pandemia e o empregador tem até 90 dias para recontratar o empregado. Antigamente, a empresa só poderia recontratar depois de 6 meses. Me explica, por favor, estarmos em calamidade, estarmos em pandemia, mudou, alterou esse tempo de recontratação, Írio? Alterou sim, porque o governo editou uma medida no ano passado, diminuindo esse prazo para que houvesse essas recontratações. Então, ela está correta. Mas é bom lembrar que nem todos os lugares estão em calamidade pública. Então, alguns lugares os decretos foram prorrogados, em alguns lugares não foram prorrogados. Então, é importante você verificar se onde você trabalha está em calamidade. Tem certo? a ver com o Estado ou com o município? Tem a ver tanto com o Estado como com o município. Porque você Aqui em João Pessoa os dois estão? Aqui em João Pessoa, o Estado editou um decreto
renovando a calamidade. Então, em tese, abarca todo o estado da Paraíba. Tá. Não precisaria de outro decreto municipal. Se tiver algum reforçando, ótimo também. Porque a lei, quando aumentava esse prazo, Fê, era exatamente para não ter aquelas fraudes de demitir, né, para a pessoa poder receber seguro-desemprego, aquela coisa do tipo. Então, se justificou agora porque as empresas tiveram muitas que demitir por conta da calamidade, né, ter ficado fechado. Agora, com a retomada, abrindo, então pode recontratar aqueles mesmos funcionários. Mas aí a empresa também não é obrigada a recontratar os mesmos funcionários. Não há obrigação nessa recontratação. Vamos falar de 13º? Teve uma telespectadora ou telespectador que não se identificou, que está com 2 décimos atrasados. E a empresa nem toca no assunto. Inclusive, a pessoa já tentou fazer um parcelamento, mas até o momento não recebeu nenhum retorno. O que é que eu devo fazer? Olha, se só te resta isso, tem que cobrar. Infelizmente, mas... Agora, Írio, não era bom fazer essa cobrança de certa forma, fazendo provas, porque, por exemplo, um e-mail, mensagem de WhatsApp, porque às vezes você vai lá na moça, né, que já é do RH, diz, não, olha, meu 13º não entrou, babá. Ela, não, eu vou falar com fulano, vou falar. Fica aquela coisa da conversa, sabe? Eu acho que não precisa, sabe por quê? Porque a prova do pagamento do 13º é o recibo, é o depósito. Então, quando ele disser na justiça, por exemplo, que a empresa não pagou, a empresa vai ter que mostrar os comprovantes de pagamento. Entendi. Se a empresa não tem, aí vai aquela máxima. Quem paga errado, paga duas vezes. Entendi. Mas entendeu? a grande preocupação, ainda, eu acredito, doutor Írio, é porque às vezes ainda tem uma relação muito informal entre empregado e empregador. Como é que você está 2 anos sem receber seu 13º? É assim, não é pandemia, né? Pela lógica, não foi época de pandemia. Sim. Então, assim, a empresa, eu acho que o trabalhador vê que a empresa não está lá muito bem das pernas, ela fica insegura, ela cobra uma vez, cobra outra. A pessoa não quer tem ficar que ter um limite. Emprego, Sim, e aí vai nessa, né? Mas aí, eu acho que essa é a maior dificuldade. Se sujeitar, porque não quer ficar se desempregado. Exatamente. Né? E uma coisa que a gente não pode fechar os olhos é a dificuldade que as empresas, principalmente as pequenas empresas, têm no Brasil. Sim. Essa é uma dificuldade tremenda. Era muito melhor para essa empresa dividir esse valor, né, Írio? Pronto, pagar em suaves, sabe aquelas suaves prestações? Diz, olha, vou pagar aqui em 12 meses até chegar de novo o outro, juntar esses 2 anos e para poder resolver, né? E vamos conversando. Por exemplo, algumas empresas agora no Carnaval vão fazer o quê? Todo mundo se programou nessa empresa que vai ter o feriado, eles vão dar banco de horas, vão colocar todo mundo em banco de horas e depois essas pessoas vão fazer hora extra. Então, assim, deve existir esse diálogo dentro das empresas, com os funcionários e explicar o que está acontecendo. De repente, com uma explicação, ele já recebeu, ele não tem direito, porque houve um abatimento disso, pagou junto com as férias. Em algumas empresas, as convenções coletivas dizem que o 13º é pago quando a pessoa entra de férias, e aí você antecipa, às vezes em março, e a pessoa espera que seja pago em dezembro. Então, é bom conversar direito com o setor de pessoal da empresa para saber o que aconteceu. Agora o diretor disse, vamos na base do ping-pong. Então vamos tentar aqui. Agora a gente vai na base do beach tênis, Wagner, porque agora a gente é moderno. Beach tênis é a onda do momento. Vamos aqui. Boa tarde, eu trabalhar 1 mês em uma casa, não é carteira assinada, só que a pessoa não quer ir mais. Tem direito a alguma coisa? Obrigado. Tem, ping-pong tem, para acontecer direito. Um mês de trabalho. Dia você tem, imagina um mês. Trabalho no regime 12 por 36 e sempre que precisava fazer uma troca para resolver algo, era só falar com um colega. Só que no mês passado precisei e disseram que não podiam mais, que é lei. Isso procede? Procede sim, depende. Se você tiver nessa folga, você precisa ter 11 horas de descanso. Muitas vezes essas trocas implicam que você tenha um plantão de 12 horas e a troca te dê outro plantão. Então, se a empresa fizer isso, ela pode ser autuada pelo Ministério do Trabalho porque não te deu descanso. E tem a questão do amigo também, que se ele estiver fazendo também, né? Também a pessoa que te substituía não descansou. Olha a dinâmica, tem que você não fazer, você tem que ter as 11 horas de descanso e o seu amigo também. E a empresa podia estar errada e agora está fazendo certo. Pois é, deixou antes e agora também corre. A empresa está dizendo, peraí, vem cá, vamos organizar nossa vida. Não quero mais problema. Próximo, eu queria saber se é verdade que quem é microempreendedor tem que pagar o INSS normal ou não tem nada a ver o direito, é isso mesmo? Não
Tô entendendo. Microempreendedor seria Olha, todo MEI? Se for o MEI, ele tá pagando ali dentro, gente. Já tá incluído. É aquela questão Que que a agora gente aumentou falou. para R$55, né? Exatamente. Isso, aí o resto eu não entendi, não. Não, ó, se você já for MEI, você tá pagando Já está. aquele mensalmente aquele valor, E você seja tem todos aqueles 55 ou direitos. 61, que vai depender do seu serviço, né? Exatamente. Aí você já tá pagando o INSS, tá? Você já tá assegurada. E tem os seus Ok, direitos. Preste tá bem tudo atenção certo. para exigir. Doença, que às vezes eles deixam passar batido, você tá doente, você tem também esse direito, tá? Próxima pergunta sobre FGTS. Trabalhei como cuidadora e tomava conta da casa toda. Não recebi meu FGTS. Eu gostaria de saber por quê. Bom, se você foi à caixa e o teu FGTS não estava depositado, é porque teu empregador não depositou. Se você estava como cuidadora e estava lançada como doméstica, o empregador está devendo à União porque não pagou nenhum tributo, porque a guia é única. Então ele paga tributos, a União paga FGTS, paga multa rescisória. Provavelmente você deve estar com algum problema aí. O teu ex-patrão, a tua ex-patroa te inscreveu de uma forma que você não estava dentro do sistema do E-Social. Então é bom que você saiba dele, vá à Caixa Econômica, pega um extrato com o teu CPF para saber se tem outra conta que esteja no nome de uma pessoa com nome diferente, algum problema que houve, mas se você não Se recebeu o o nome FGTS... tá de solteira num canto. Isso, essas coisas mudam Mas e pelo atrapalham. tempo aí, eu acho melhor procurar isso e no extrato, se não, converse com a empregadora. Suspensão de contrato na volta das escolas, fiz um acordo com o meu empregador, ele disse que não pagaria a multa, que a empresa, pela lei, para quem teve suspensão de contrato, ficou de pagar, só que o que tinha por direito da rescisão, mas faz mais de 10 dias e nada. Ele sempre adia. Quais medidas eu devo tomar? Eu não entendi, não. Olha, se você já teve o contrato rescindido, que ele não pagou a tua rescisão e não pagou as multas que a lei fixou, aí não tem o que fazer. Procura teu advogado, vai na OAB, vê o quadro de advogados especialistas e entra com ação trabalhista, porque o prazo já foi ultrapassado, pelo que você está me dizendo, mais de 10 dias, e ele não te pagou nem as verbas rescisórias e nem te pagou as multas que a lei fixou. Aí não tem o que fazer. jeito. Exatamente. Justiça. Acabou! A gente passaria a tarde aqui conversando com vocês dois. Írio, é sempre uma alegria trazer você aqui. Meu beijo de bom resto de semana. Obrigado. Sempre um prazer. Írio Nóbrega no Instagram, tá? Vai lá, segue juntinho. Írio com I-R-I, ó. Írio normalzinho, sem H, sem Y. Nordestino, né? Írio. Sheila _ Sodré, tá? Sheila Baiana, nordestina também. Bem baiano, não vem de sertão, não. Um beijo, viu, meu amor? Beijo, amada Até da semana. quarta-feira na Jovem Pan. Ah, estarei lá. Tudo bem, beijo. Na volta a gente começa com os babados. Ela hoje está toda no Fevereiro Roxo também.